Olá, pessoal. Eu sou a Aline Goulart. Eu sou a Tamiana Sarkisian, Nós somos do Pode Ser Podcast. um podcast que você pode ser o que você quiser. Então, pode ser um médico, pode ser um empreendedor, uma dona de casa, pode ser eu, pode ser você. E aí, sendo eu, tô aqui para entrevistar uma pessoa incrível, que tem muita história para contar pra gente. E ele, além de todas as coisas que ele é, hoje eu apresento para vocês Thiago Laginestra. Obrigado, meninas, pela oportunidade, pelo convite e espero que eu possa ser para o podcast hoje, que a gente possa trocar assuntos aí que são relevantes para o dia a dia de todo empresário, de toda dona de casa, de todo profissional liberal, todas as pessoas que entenderem que esse material aqui vai ser importante para o dia a dia delas. Obrigada, Thiago. Nós aqui estamos muito felizes, né, Tami? Porque a agenda desse homem vocês não sabem como que E ele é. reservou um espacinho para estar aqui com a gente. Sim, sim. E aí, iniciando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber, Thiago, quem é o Thiago por trás desse empresário que eu conheço? Quero que vocês saibam quem é. Tiago é um pai, um filho também, marido, cristão, uma pessoa comum, mas que decidiu algum tempo atrás empreender e acabou se transformando em incrível dos planos de saúde, mas eu falo que tudo isso é coadjuvante com relação ao que a gente é. O mais importante é a gente entender quem nós somos e buscar autoconhecimento o resto da vida. Acho que o mais importante é saber quem eu sou na essência, não perder as nossas raízes, mesmo que você vá crescendo, vá produzindo, vá fazendo cada vez mais, é você lembrar quem é você, como você foi criado, quem são as pessoas que estavam ao seu lado, quem são as pessoas que estão, e você continuar ao longo da jornada dessa forma. Então, o Thiago é um cara muito simples, que gosta muito de estar em família, valoriza muito esse tempo em família, mas que é um apaixonado pelo que ele faz no trabalho e isso não traz uma carga pesada, porque as pessoas às vezes perguntam assim, mas você trabalha tanto? Eu não trabalho hoje, eu faço algo que eu gosto, algo que eu aprendi, fui me desenvolvendo, fui criando propósito, então naturalmente vira parte da nossa rotina, do nosso hábito do dia a dia e não traz carga, traz alegria, na verdade. Então a gente coloca dentro do nosso dia a dia junto com as outras tarefas, então esse é um pouco do Thiago. Eu acho que gostar do que faz já é meio caminho andado, porque empreender é um desafio, né, Thiago? E aí, vamos começar aqui a cutucar. Thiago, me conta, qual que foi o momento mais desafiador, assim? Porque você tem uma carreira no plano de saúde, vamos lá, vamos devagar aqui quando você é bem conhecido aí como. Você tem algumas formas das pessoas te conhecerem que são bem diferentes, né? Você acabou de falar aí que você é um super-herói aí no meio, eu sei porque eu conheci ele através disso. Qual que é O mesmo? incrível. O incrível. Então, ele é o incrível no plano de saúde, a gente conhece ele por aí. E me fala um pouco do teu empreendimento, do desafio desse empreendimento, de um dos, né? É um dos? Ou é um só? É, um só. Mas eu costumo dizer assim, a gente passa por alguns processos na vida. Muitas vezes a gente não enxerga o que vai acontecer lá na frente, mas nós estamos sendo preparados, moldados. Antes do mercado de plano de saúde, o Thiago veio ao mercado de trabalho. Vamos contar lá da sua época adulta. Dos 18 anos em diante, já como vendedor. Eu falo que uma das melhores coisas que tem para a primeira oportunidade é trabalhar com vendas. E eu fui picado lá, logo no começo da minha empreitada de trabalho com vendas. Fui vendedor de purificadores de água, não vou falar a marca, mas uma das mais famosas, aquela que fica na boca do povo, que a gente bate de porta a porta, que a gente liga, que a gente faz e que tem que fazer acontecer. Porque purificador de água é algo que financeiramente é um custo alto. Principalmente há 20, 30 É anos isso que eu ia atrás. falar um tempo Você atrás. paga R$ 2.000 num purificador de água há 20, 30 anos atrás, Era muito dinheiro, era muito né? dinheiro. E a gente precisava angariar negócio e eu peguei aquilo de uma forma que eu entendi que a venda
era aprender a se relacionar. Isso desde 17 para 18 anos. Se relacionar com pessoas. Era você naturalmente ter um grande portfólio para atender, ou seja, prospecção em grande quantidade, para você ter um filtro, fazer um funil e sair naturalmente as vendas. Então, tudo isso eu aprendi lá atrás. Por isso que eu falo que uma das marcas que eu tenho na minha vida é trabalhar com vendas na minha primeira oportunidade. Mas não parou por aí. Depois o encarreiramento foi me levando para o mundo bancário e por lá eu transitei durante 9 anos. Mas CLT. CLT, eu entrei como estagiário e aí fui seguindo todo o encarreiramento do banco e fiquei Nossa, por que 9 diferente. anos. E o bancário, ele tem uma falsa ilusão. Eu não julgo, eu entendo que as pessoas ainda veem como uma boa oportunidade, porque os benefícios realmente, perante ao nosso país, são benefícios bem diferenciados que os bancários têm. Mas o bancário, ele tem uma ilusão de que é o melhor trabalho de todos. Uhum. E ele não Eu entende sei, que eu fui também. Assim. nada mais é do que um vendedor. E ele é um número. Isso que é o mais importante, você só percebe quando eles te colocam para fora. Você é só um número que, enquanto você está gerando negócio e está entregando ali seu sangue, suor, lágrima, você vale. E quando você em algum momento falhar, eles te colocam para fora Eles porque te tem uma descartam. rotatividade enorme de pessoas que estão a fim de fazer parte ali daquela oportunidade. Desafiador. Saio do banco, me deparo com uma realidade que eu falo que os homens não têm a resiliência que as mulheres têm. As mulheres são muito mais fortes emocionalmente. Os homens não. Não só emocionalmente, eu falo que os homens também não aguentariam trabalho de parto. Ai, Não, Deus. isso com certeza. viu? Não aguentaria, É, não. isso é Deus. verdade. Deus é tão sábio que ele foi determinando funções e foi habilitando para que a gente pudesse cada um entregar a sua melhor versão. Sim. Então o Thiago sai desse primeira oportunidade com vendas, depois ele já começa a transitar no mercado bancário e aí ele se depara com a situação de uma demissão. E eu sempre tive a predisposição de que eu não posso ficar parado. O homem não pode ficar parado. Eu sempre entendi isso. O homem não pode ficar parado. Peguei a primeira coisa que aparecer na minha frente, eu pego. E depois eu vou buscando melhorar. Mas não parado. Mas foi aí que nasceu o teu negócio? Não. Quase. Aí eu fui aprender a empreender através do mercado de marketing multinível. Nossa. Um mercado que é muito julgado, muito mal feito aqui no nosso país, reconheço, mas uma das melhores alavancas de profissionais. E uma escola, né? É Uma escola. Ali eu aprendi a lidar com gente, a me profissionalizar mais nas vendas, formação de equipe e falar em público. Um dos maiores medos das pessoas, falar em público. E lá dentro, durante 2 anos de jornada que a gente construiu lá dentro, eu pude aprender essas coisas. Até que chegou um momento que não estava dando muito certo. Já precisava de um rendimento, segurei até o quanto dava, e amigos me convidando para o mercado de plano de saúde, eu falando, eu não tinha percepção, porque quando você não está dentro de uma profissão ou de uma função, você não imagina o que tem por trás e quanto que aquilo pode gerar de negócio. E aí eu sempre recusei. Recusei, até o dia que eu tava com a corda no pescoço, já naquele momento que você tá bem endividado, que a gente segura até, talvez passa até do ponto um pouquinho, com aquela nossa capacidade, eu tenho capacidade, vou reverter esse jogo, vou fazer acontecer, mas eu já tava com o carro com busca e apreensão, já tava com o apartamento indo para leilão, já com 3 parcelas atrasadas, eu falei, não, agora eu tenho que fazer um negócio que me renda de imediato. Então, larguei toda a formação de equipe, toda a estrutura que eu tinha e fui empreender no mercado de plano de saúde. Mas você abriu a sua própria empresa ali? Ainda não. Foi dentro de uma estrutura, de uma plataforma que me ensinasse, me orientasse quais eram os primeiros passos. E ali fiquei durante 6 meses. E hoje você tem quanto tempo nesse meio? Eu completo agora em outubro 11 anos de atuação no mercado e 10 anos de corretora. Geração Saúde Seguros nasceu depois de 1 ano empreendendo dentro de outras unidades, mas eu falo que é um dos melhores mundos a gente empreender
o intraempreendedor, que é empreender dentro do negócio de alguém, porque você Sim. não absorve o custo operacional, você não tem responsabilidade e você só tem o seu rendimento. E se você fizer um bom trabalho, vai para casa sem dor de cabeça, com dinheiro no bolso e vida que segue. É de se pensar, né? Tá aí um nicho, um Ah, não, negócio. eu falo que é uma puta dica. As pessoas acham assim, ah, não, mas eu vou ter meu próprio negócio. Hoje em dia, com tanto de empreendedorismo que nós temos, você precisa encontrar um negócio que te faça feliz, Sim. que te remunere bem É, e que você aguente passar pelos processos sim. iniciais. Se encontrou esse lugar, vá firme, segue em frente que as coisas vão acontecer. Passada essa fase, você decide se você vai empreender de forma independente ou só continua. Porque não tem essa necessidade, a não ser que tem pessoas que têm o ego muito aflorado. Ah, não, eu quero ter algo que seja meu, eu preciso que seja meu. Eu acho que isso tudo é coadjuvante. Sim. Com certeza, com certeza. Puxa vida. Nossa, eu tô cheia de perguntas para fazer, mas eu vou deixar a Tami falar um pouquinho. Meu Deus do céu. E assim, indo um pouquinho para o seu lado humano, né? Quem foi o seu maior incentivador, assim, de tudo isso, assim, sabe? Dessa parte dessa transição do CLT para o empreendedorismo? Eu venho de uma geração, eu tenho 42 anos hoje. A geração dos meus pais sempre tiveram aquele negócio do vamos estudar para ter uma oportunidade e continuar estudando, fazer uma faculdade para ter uma oportunidade de um bom emprego e aquele emprego te proporcione o crescimento gradativo e aposentadoria dentro das empresas. Esse, com muito respeito e amor que eu tenho pelos meus pais, esse é o modelo deles. Mas não é o modelo meu. A minha realidade, o meu mundo hoje é completamente diferente. O nosso é completamente diferente. Não foi a mesma verdade. E eles, com todo carinho e cuidado, me incentivaram a fazer isso. Mas eu, desde sempre, eu era meio contra. Já no Mas tempo de quem motivou? escola. Você era meio contra por algum. Teve que ter uma referência aí. Não, foi muito intuitivo. Eu não tive Nossa, que uma bênção, que motivação, legal. não uma motivação de exemplo a seguir, mas uma motivação de conduta. Os meus pais, eu falo tanto pai como mãe aí, a nossa jornada, fui pobre, né? A gente emergente. Então a gente morou em casas de enchente, a gente morou em casas de porão, a gente passou por muitas dificuldades. E naturalmente, eu fui absorvendo isso desde pequeno, vendo a gente passando por processos. Mas o meu pai e minha mãe sempre muito esforçado para entregar o melhor para a gente. Eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, Que legal. mesmo sem eles terem condição. Minha mãe se esforçava muito para conseguir fazer a matrícula. Depois da matrícula, ela acabava não conseguindo mais cumprir com as mensalidades durante o ano. Chegava no ano seguinte, fazia um acordo para que eu pudesse continuar na escola e assim foi até eu terminar meus estudos iniciais. Depois da época de faculdade já foi um outro momento. Mas eu vejo essa vontade deles, essa garra de querer mudar. Então a gente foi transitando, saindo de um bairro mais simples para um bairro melhor, de uma casa mais simples para uma casa melhor. A gente teve a oportunidade de viver. Aí eu falo que eu vivi realidades que não era a minha, porque meus pais me proporcionaram. Então eu estudava em escola particular, mas ali eu estava, mas aquele lugar não era o meu. As conversas dos meus amigos eram de qual viagem que eu fiz, qual carro que meu pai tem, e eu não podia participar dessas conversas porque eu nunca saí do país. Eu não podia falar do carro, que o meu pai sempre teve os carros mais simples. Então eu sempre fugia. E isso também desencadeou na minha vida um problema depois de adulto. Porque eu fui tentando suprir essas necessidades de infância quando adulto. E naquele momento que eu estava fazendo aquilo, eu não percebia. Olha. Depois, com a maturidade, eu fui falando: caramba, tudo faz sentido. Por que eu quis me endividar tanto para ter carros melhores do que os meus amigos que tinham mais condição do que eu? Mas isso é bom. Isso é Mas bom. isso é bom porque eu percebi, senão... Mas a consciência traz uma maturidade, né? A consciência, ela te leva para um outro lugar, um outro caminho. Desde que você siga com esse caminho, né? Desde Mas que os você meus queira. pais são meus motivadores. Eles foram guerreiros, incansáveis. Porque legal. sair da onde a gente saiu para ter a oportunidade que eles me deram, falo que assim,
O Thiago hoje superou os pais com relação à produção, algo que é material. Mas isso tudo é balela. A gente não leva a isso. Mas eu só consegui ter essa oportunidade porque eles me deram uma base muito sólida Sim. e uma estrutura que eles pagaram um preço caro. Preço caro. Eu lembro da minha mãe quando foi comprar o primeiro apartamento, o tanto de endividamento que ela fez. Na época ainda aqueles cheques. Nossa. E para você tomar crédito nas financeiras, você deixava não sei quantos cheques e ela tomou em todas as financeiras para conseguir comprar o apartamento. E foi um jogo de cintura maluco para conseguir Que legal essa cumprir. história, né? E o Muito orgulho que eu legal. tenho de sempre tomar muito cuidado, que ela fala assim, até hoje, e eu falo para todo mundo, até inclusive no escritório. Fala, tenha bom nome, Meu porque pai você sempre me pode não ter ensinou. dinheiro, mas se você tiver bom nome, as portas estão sempre abertas. E aí eu não tô falando só de bom nome, falando com o CPF com protegido, né? O protegido, não com restrição, protegido. Sim. Tô falando bom nome também, onde você passar, as portas estiverem Sim, abertas. sim, eu também acho super Porque importante. sempre você vai ter amparo. Mas isso a gente só consegue se a gente tem uma estrutura familiar. Isso eu falo porque, graças a Deus, assim, eu também tive essa, né? E essa estrutura. Então, ele sempre falou isso também, né? O que você tem, sempre o nome, honrar o nome, Ah, né? E assim, Thiago, enquanto as coisas não saem como planejado, né? Então, aquela coisa que você fala, poxa, planejei e não deu certo. eu fico maluco, eu dou um chilique, brincadeira. Às vezes, mas às vezes eu falo que a vida vai nos ensinando a ser solucionadores de problema. Eu hoje me considero um solucionador de problema e entendo que tudo que tem valor que a gente constrói, você paga um preço alto. Então, tem Verdade. muitas coisas que não vão sair do jeito que a gente planejou. E aí, como que você faz? Identifica qual que foi o problema e soluciona. Parte a parte, porque não adianta a gente pegar, na palavra de Deus fala assim, para cada dia basta seu mal. E aí o que acontece? Se para cada dia basta o seu mal, eu tenho que resolver a parada do dia. Porque se eu não resolvo, o que acontece no dia seguinte? Eu tenho do dia anterior e o do atual. Sim. Porque para cada dia vai ter o seu. Nossa, eu não tinha pensado nisso antes. E aí isso fica acumulando, vai acumulando, 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 aí vira um problemão. Como que você vai lidar com um problemão desse tamanho, quando na verdade você poderia ter tratado um a um por dia? Então a grande questão é a gente identificar o problema e tratar o problema. Porque problemas vão acontecer. Vão acontecer. Cedo ou tarde Mas vão na teoria não é acontecer. mais fácil do que na prática. Ah, na prática a gente vai ter problemas que não vai conseguir solucionar de imediato. Então vai para outro dia. Mas a gente vai buscar os caminhos. Eles podem até ir para outro dia, mas se eu sei que eu tenho que ir atrás disso, por que eu vou ficar adiando? Grande questão hoje das empresas, das famílias, são não falar dos problemas, não ir, Isso é não ir verdade. de frente com a situação. Sim. Se eu tenho um problema de relacionamento dentro da minha casa, eu e minha esposa, e eu deixar isso e não tratar, o que vai acontecer? Afastamento, 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 término. Isso. Por quê? Não Vai solucionou. morrer. Não solucionou. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir tratar de imediato, mas eu vou buscar a solução. Então, a grande questão aqui é como que você lidar quando tem uma situação adversa. Vou identificar. Identifiquei, vou tratar. Se eu não conseguir tratar, eu já vou buscar as alternativas para resolver. Show. E aí, entendendo quais são os caminhos Ou nós duas possíveis. aprendendo pra caramba. Não, sim, é o que a gente até comenta, né? O problema ele tá ali. Então a gente não pode deixar com que aquele problema, a gente tem que tornar ele uma solução, né? Então é Sim, bem sim. isso. Vamos sair do âmbito profissional. Se a gente tem uma parede e é identificado uma umidade, se você não tratar ali quando foi identificada a Verdade. umidade, em breve a parede toda está tomada e ela é destruída. Sim. E aí virou um problemão, que aí agora você tem que trabalhar a destruição, consolidar ela novamente, aí depois trabalhar para pintura e toda a impermeabilização e tudo mais, quando você poderia já ir tratando de forma pontual. Perfeito. É um exemplo legal. Muito legal. Muito. E assim, e algum hábito que mudou a sua vida? Algum hábito seu que mudou a sua vida, que você fala, poxa, esse
Boa pergunta. Boa pergunta. Eu falo que assim, eu não tenho um hábito que trouxe uma grande transformação. Eu falo que a nossa vida é um conjunto de hábitos. Hábitos bons e ruins. Uhum. A maioria deles, nossos, são ruins. Ruins. Então você corrigiu alguns, é isso? São ruins. A gente vai aprimorando. Mas as pessoas identificam? Ah, depende. Quem se permite, quem busca conhecer. Boa. Porque a maioria quer se esconder. Quer se esconder, quer procurar culpado, quer ser vítima. E aí a gente sabe que isso não vai trazer solução nenhuma. E você vai ver que essas pessoas são as pessoas que sim. estão sempre nas mesmas posições, sempre reclamando, sempre não tratando o que tem que tratar. Inclusive, curiosidade, eu estava vendo agora há pouco um Reels, né, no Instagram, e estava falando sobre isso. Cuidado com aquela pessoa que mais te deixa nervoso, que mais te leva ao estresse, porque aquilo é um espelho. Sim, nossa, a gente tem muito É um disso. tapa na cara, É. porque a gente fica nervoso com aquilo que nos confronta. Sim. E se confronta, por que você não trata? E não com a pessoa. Em você, Você, em você. E Mas, você? mas eu acho bem difícil. Ixi, tem assunto para vários podcasts. Nossa. Mas eu acho difícil a identificação, entendeu? Não, olha o absurdo. Eu acho nobre você assumir e promover a mudança. Assume e promove a mudança. Então, É. qual que é um bom hábito? Aquele que te faça melhor. Sim, Faça você. Esquece o outro. é muito legal. Você. Isso é forte, O que é que, verdade. se eu tivesse que citar uma coisa que melhorou muito na minha vida, foram alguns treinamentos que eu fiz. Bons hábitos, treinamentos constantes. Show. Por quê? Legal. A gente vai trazendo essa maturidade com conhecimento. Um dos treinamentos que mais marcou minha vida e traz respostas até o dia de hoje, eu já fiz faz 8 anos, foi o Leader Training. Um treinamento onde você sai para uma imersão de 3 dias, onde você fica fora do mundo externo, sem saber o que está acontecendo aqui, e você vai buscar na sua raiz, lá no seu parto, lá na sua origem, Que legal. um pouquinho da sua história. E aí você vai se descobrindo fase a fase e percebendo pontos que você pode tratar. Abraços que você não deu no seu pai, na sua mãe, perdão que você não deu, você vai e resolve dentro desse treinamento. Que legal. Então, bons hábitos, se eu pudesse dar uma dica, uma pra galera busque autoconhecimento através de treinamentos constantes, mas cuidado com excesso, porque aí fica aquele negócio aqui que você não resolve nada. Sim, sim. Faça e dê tempo de maturação daquele treinamento. A recomendação é que você faça com períodos espaçados de pelo menos 6 meses. Até para aplicar também, né? Para Tiago? aplicar, dá tempo de sentir, usar Sim. a ação mesmo daquele negócio para depois, não, vou melhorar um pouco mais. Agora eu tô Vou sentindo usar falta. Hoje em dia a galera fala assim: tem muito treinamento 3, 4, 5 mil reais. Faz sentido? Faz. Agora, faz sentido você fazer um a cada mês? Não. Ali a gente Eu sou a chama. louca do conhecimento, eu quero tudo, mas assim, eu aprendi que tem que ter o tempo de prática, Tem que ter. né? E você entendeu o que aquela mudança promoveu em você. Então é importante parar um pouco para antes ter um espaço antes de fazer o outro. Porque acho. senão, se você acaba fazendo um ali recorrente do outro, acaba meio que ficando perdido, Você se né? perde. Isso, acaba meio que ficando Você se perdido. perde e assim. E não tem a ver com o profissional. Você tá vendo que o Não, profissional tá ali no cara. posicionamento dele? Sim. Ele tem que apresentar treinamento com recorrência, esse é o negócio dele, ele entrega muito, só que a grande questão não é a entrega que ele faz, é sim como as pessoas estão usando. Nossa, perfeito. Eu acho que a ligação disso tudo é investir em autoconhecimento sempre e em conhecimento sempre. E o segredo dessas duas coisas é o tempo de aplicar, o tempo de maturação. E Eu assim, adoro o tempo de agora, maturação. uma perguntinha assim, emocional. Quem é Pode o chorar, né? Thiago quando tira o crachá da empresa, quando ele sai ali da corretora, quem é o Thiago? Pô, também quero saber. Essa é Ah. boa. Cara, cheio de problemas, chato. Chato, sou chato, pareço um velho ranzinza. O pessoal não fala no trabalho, só quem sabe são os de casa. Isso é verdade. Só quem sabe são os de casa. Sou velho mesmo. Reclamo do copo tá assim, eu quero assim.
Mas não tem nada Sério? legal depois que você tira o crachá, você fica chato. Não, é que às vezes eu falo que a intimidade é um problema, né? É. E A gente sabe. a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente falou aqui sobre maturidade, conhecimento. A gente vai crescendo, vai ganhando maturidade, e a gente não pode valorizar mais os de fora do que os de Ah, dentro. Sim, isso é E esse é um verdade. grande erro de muitos empresários que são bem financeiramente, mas com as famílias destruídas. 3 pilares, né? Profissional, pessoal e espiritual. Isso precisa ser trabalhado. Quando um deles falha, naturalmente o outro é prejudicado. Se for por um curto período, tudo bem, porque existe uma predisposição dentro de casa, dentro da família, dentro do Sim. negócio, que eu vou trabalhar um com mais potência agora. Mas a gente tem que valorizar a galera que tá pagando preço dentro de casa. Porque lembra que eu contei dos meus pais pagar o preço? Sim. Eu tô aqui, mas minha esposa tá cuidando da bebê. É. E eu só consigo estar aqui porque ela tá lá. Então eu preciso reconhecer isso. E no meu dia a dia de trabalho, eu tô lá no trabalho e ela tá cuidando da casa, ela tá organizando as finanças, ela tá cuidando da mudança, ela tá cuidando da roupa arrumada. Ah, o Thiago tá sempre cheiroso, tá arrumado, tá sempre bem vestido. Não faz sozinho. É porque tem uma estrutura e precisa ser valorizado. Homens, fiquem atentos, porque as mulheres precisam de mais valor, principalmente as que estão no lar. Ah, Sim. No já lar. acho que empreendem. Porque no lar, a jornada é É tensa. imparável. É contigo. insana. Imparável, não para. Se tem um café aqui, vai ter que lavar agora. E depois, vai ter outra coisa, e limpa e cai sujeira. Pois é. A gente aqui no trabalho vai ter um momento que a gente vai parar pra rir, dona de Não casa. concordo, não não concordo. Não dá, não. Eu concordo super. Agora, o mais fácil. Thiago é um cara que. Uma das coisas que mais me encanta hoje é chegar em casa e ver. Eu poder ver a bebê correndo, falando, papai chegou. Ah. Ou ela falando assim, papai, chega de dia. Ai, que delícia. Papai, me pega na escola. Então, eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está empreendendo e principalmente quando as coisas estão dando certo. Sim, Porque quando Thiago. estão dando certo, você é iludido e tem que tomar Sim. muito cuidado porque a gente tem o Senhor do Dinheiro, que na Bíblia retrata como Mamon. O Senhor do Dinheiro nos desvia daquilo que tem valor. E ele nos ilude com coisas que entregam um suposto valor. Porque você pode comprar a saúde. Porque com dinheiro eu compro um plano de saúde. Uhum. Mas a saúde de verdade vem do cuidado de Deus. Vem do amparo de Deus. Mas com o dinheiro, você tá vendo como as coisas são muito sutis? Aí você fala, não, com o dinheiro eu compro. Claro que compra. Mas se Deus não te der a oportunidade de você estar saudável... Meu irmão, quantas pessoas com dinheiro infinito aí estão passando por problemas enormes de saúde e não vai ter tratamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E principalmente dentro de casa, que essas coisas que são as que mais têm valor, que eu falo, hoje eu valorizo muito mais. Hoje a vida que eu tenho hoje financeiramente é melhor do que foi lá no passado. Sim. Mas as coisas que mais faz sentido para mim são as coisas que não têm valor financeiro. Sim. É o abraço, é o carinho, é o cuidado, é o tempo de qualidade. Porque minha filha fala assim, eu dou diversos brinquedos para ela e ela fala assim, papai, vamos brincar de artesanato? Aí ela quer pegar papelão e cortar papelão, brincar com cola, pegar o potinho do Yakult, pegar o potinho, ela pega as figurinhas que acabou de colar e usar a traseira para criar um artesanato, fazer uma casinha. Poxa, que legal. Coisas que não precisa de dinheiro. E a gente às vezes acha que, não, tudo eu vou conseguir quando eu tiver melhor financeiramente. Para com isso. Você pode ter uma família muito feliz, muito completa, muito conectada, sem ter condição financeira. Claro que a condição financeira te traz alguns benefícios, mas não são os que têm valor. Sim, falou tudo. Puxa vida, vocês viram, né? Vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que seja a disciplina envolvida. Tem muita coisa. A gente fala, pode ser o que você quiser. Pode, com base. Né? Importante, com base. E aí, aqui o Thiago está sendo, né? Ele é empresário, né? Ele é pai, ele é uma pessoa com base forte, não só de família quanto na fé. E agora, além de tudo isso, que eu não sei que horas que ele dorme,
Uma hora eu vou descobrir. Da meia-noite às 6. Tá escrevendo um livro. Me conta. Eu tenho um projeto de um livro independente. Esse tá No forno? no forno, tá guardadinho. Já tem 2 anos, mais ou menos, que eu comecei e parei. Eu tenho boas páginas escritas. Fala muito sobre a minha base inicial, essa estrutura familiar que eu comentei, um pouquinho da Legal. minha infância. E eu aprendi muito quando fui desafiado a escrever. Eu aprendi tanto que eu sugiro para todas as pessoas, mesmo que não lancem, mesmo que não tenha nenhuma pretensão de colocar isso para fora, façam para autoconhecimento. Então, eu tô só dando um adendo aqui, nós vamos escrever um livro, tá? É. Tá no forno, tá na gaveta nesse momento. E ele entra no forno agora e vai ser lançamento em setembro, mas olha, depois eu conto tudo pra vocês. Mas eu tenho certeza que vocês estão passando por esse momento em alguma área da vida, mas quando eu decidi escrever, eu tive que provocar situações com os meus pais, porque eu queria descobrir minha origem. Que dia que eu fui feito, como que eu fui feito? Porque para eu falar quem é o Thiago, eu preciso saber de onde saí. Em que momento? Foi pensado, não foi pensado? Eu sou fruto da primeira relação sexual do meu pai e da minha mãe. Legal! Tô falando que eu vou ter que ter outro podcast. Caramba! uma outra edição. E 2, minha mãe é atendente em floricultura e meu pai é administrativo da floricultura. Acabaram se conhecendo ali por intermédio de uma prima. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas eu tive que provocar neles, descobrir, tá? Mas meu pai já era casado, já estava separado. Ele já tinha sido casado e já tinha separado e era jovem ainda. Eu falei, caramba! Meu pai começou tudo muito cedo, com 16 anos ele já tinha carro, já fumava. Caramba! Então tudo muito maluco. E aí, olha só, aí você vai descobrindo, hoje meus pais separados, depois de 23 anos de relacionamento juntos, acabaram se separando. Mas tive que ter conversas com um e com o outro, conversas que não agradavam mais nesse momento ser tocadas. Nossa! Em que momento que foi que aconteceu? Em que momento também que vocês se perderam? Porque tudo isso eu quero retratar, porque isso faz parte da minha história. Eles fazem parte da minha história, então eu preciso entender todo esse contexto. Aí isso tudo vai nos trazendo tanto conhecimento, porque você vai falando, caramba, isso eu nunca soube. E traz algumas curas também, Traz né? Porque algumas, muitas curas. você começa a entender algumas coisas que você faz. Eu fui que você lembrando repete. momentos, eu e minha irmã brincando. Que legal! Brincadeira de quintal, de criança. Que eu ainda sou, eu falo que eu sou a última geração que aproveitou disso. Eu brincava na rua, né? Ah, não, eu Então, também. Eu, sou um pouquinho mais eu nova. amo pipa e bola. Futebol e pipa, você pode me Nem vou chamar falar de até geração, porque hoje, daqui da mesa foi que eu vou querer empinar aproveitei. pipa, vou querer fazer pipa, vou fazer rabiola, vou querer pintar a rua, como tá na Copa agora. Nossa, Pintar a muito rua, legal. fazer essas coisas tudo, andar de patins, Que legal. Pular em Não árvore. parece. pular em árvore, e tudo que é Mas me maluquice. conta do livro, porque você me falou, eu tenho, a não ser que o meu informante esteja muito errado. Você já tem uma co-parte, né, no livro. Boa. E aí você vai escrever o seu, é isso? Esse Tem tá no essa forno, informação? esse aí legal. independente tá no forno. Você vem pra contar. depois. Medidas da. Com certeza, vamos vai deixar para um contar. próximo Por capítulo. favor. Mas hoje a gente tem uma coautoria. Pai Certo. Presente, volume 2, que foi um Legal. presente. Eu falo que o nome é Pai Presente, e aí eu já faço uma analogia ao nosso pai. E aí que eu não estou falando sobre religião, e sim sobre acreditar que existe algo maior que a gente, que cuida da gente todos os dias. E esse é o volume 2, então já teve um primeiro lançamento, aqui em coautoria com mais 30 participantes. Principal frente aqui, o Rafael Cortez fez nosso... Olha, que legal. Agora que eu quero ler Então, o mais. prefácio foi o Thiago Queria ler. Godoy, que é o papai financeiro. Uhum. O pós-fácil foi o Rafael Cortez que fechou. Mas aqui são 30 histórias falando sobre conduta paterna. Que legal. Porque os homens precisam se tirar essa fantasia de super-herói. Porque ele não precisa ser super-herói, ele só precisa ser pai. E o pai chora, o pai sorri, o pai brinca. Ele precisa falar mais sobre vulnerabilidade masculina, porque o homem de antigamente não podia mostrar que ele era fraco. Hoje em dia, ele pode mostrar. Ele não pode ser fraco,
mas ele pode mostrar que ele tem as suas Legal. fraquezas. Gostei. Muito legal. Ele pode mostrar e não tem problema nenhum ele chorar. Não tem problema nenhum ele deixar bem claro que ele tem as suas dificuldades. Sim. E que tem coisas que ele precisa ser tratado, que coisas que ele precisa buscar ajuda. Porque hoje em dia as pessoas estão, a gente fala muito de burnout, tá a NR1 aí falando, mostrando para as empresas os problemas emocionais. Isso também tá dentro de casa, não é só nos negócios. Sim. Tá dentro das casas, porque os pais não podiam falar, os pais não podiam demonstrar fraqueza. E até para pedir ajuda, né? Porque é muito difícil. Eu acho que o homem, ele não aceita, assim, ali, né? Colocar ali, né? Nesse... E aí, Pra na fora. contrapartida Pra fora, disso, a gente tem as mulheres em pleno crescimento. Tem que Aham. tomar muito cuidado, que as mulheres têm que ser valorizadas com o crescimento, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso lá que Em tudo, colocam. Que todos em os tudo. excessos são É. problemáticos. Concordo Eu contigo. acho que a mulher tem papel fundamental e ela tem uma cabeça pensante e tem capacidade de ser líder de grandes negócios hoje. E elas buscaram isso e conseguiram e têm os seus méritos e não tem problema nenhum. Mas é legal aqui entender, e aqui alguns textos retratam isso, que existe o papel do homem e o papel da mulher. E eles se complementam. Exato. Complementam. E por quê? Por que esse tema? Eu Por que acho que nesse momento? Porque se você tá com o teu no forno, por que esse momento? esse Por que aqui esse daí? foi um presente não esperado. Tá, legal. Isso Então, eu não presente é algo que a gente não espera. Eu fui agraciado, eu falo, porque um dos pais está passando por um problema de família e não pôde entregar. sabia. Então, Olha, eu fui o último convidado. Caramba! Porque alguém deixou de fazer a entrega, eu fui convidado através do nosso coordenador, que é o Thiago Rodrigues, obrigado, o Gal. Ele que conduziu o primeiro e também agora o segundo, ele que fez toda a coordenação. E aí a gente começou a ter um relacionamento nos grupos de network. Ele falou, conhecendo você, conhecendo sua família, a primeira pessoa quando teve essa desistência, eu já pensei em você só que eu preciso que você resolva porque você vai ter menos tempo que todo mundo para escrever e vai ser de bate pronto e tem que entregar tal dia. Aí eu primeiro pedi para pensar, reportei na minha casa, falei para a esposa, falei vou entrar em oração e vou ver se eu devo fazer, porque tava com muita coisa. E aí eu tive um insight aí do alto que eu deveria participar. E aqui a gente fala de transformação. isso que eu ia te perguntar. Transformação. Porque assim, tudo bem, a gente tá aqui num papo, né? O Thiago rende, a conversa rende com ele. Mas assim, escrever um livro não é só escrever um livro. A gente sabe disso que a gente está no processo aí. Fomos convidadas também, mas é um negócio que a gente ainda tá. Enfim. Tá no forninho. Eu diria que tá na gaveta ainda. É. Mas o que eu percebi quando eu recebi o convite é que não pode ser mais um. Então vem aí um livro diferente. Mas o principal, eu acho que escrever, passar uma informação, e escrever nos dias de hoje também, que é muito desafiador, o que isso muda pra você, na tua vida? O que mudou pro Thiago depois que ele escreveu? Porque quando você coloca pra fora, vem detalhes que você tá deixando passar despercebido. E lembra que a gente falou sobre valor? Esses detalhes começam a fazer sentido. Quando eu trago aqui, por exemplo, o exemplo de nada tem um valor maior do que eu ver minha filha correndo quando chega. Se escutar o barulho da porta, ela já vem, o papai chegou, e vem correndo para dar um abraço. Eu retrato isso aqui no livro. Que legal. Mas será que eu estava dando devido valor até retratar? Então, a gente, quando escreve, vai colocando para fora sentimentos que talvez ficaram incubados. E vai trazendo memórias que são memórias importantes e marcantes. Eu trago aqui uma história do nascimento do meu primeiro filho, o Gabriel, onde a minha avó, no dia do nascimento, eu saí do trabalho e fui para casa me trocar para ir para maternidade. Quando eu fui para casa me trocar, a minha avó falou: "Eu vou com você. É meu primeiro neto. Eu quero ir lá ver ele." E eu falei: "Vó, não, deixa para ir num outro momento, porque eu tô de transporte público e vai precisar andar um trecho e a senhora tem problema no joelho e vai ser incômodo." Mas ela veio a ter um problema pulmonar,
Um dia depois e um mês depois veio a óbito. E ela não pôde conhecer o bisneto, Poxa. né? Então, tem coisas que a gente tem que fazer hoje e tem que ser agora e não deixa para amanhã. E aí essas emoções, Cara. quando a gente está Legal. escrevendo, elas parecem que eu tô vivendo de novo esse momento. Eu lembro como se fosse hoje. E o Gabriel tem 21 anos hoje. Aí quando eu tô escrevendo isso e lembrando dessa cena, eu tô vivenciando ela de novo. E te faz lembrar de E não me fazer faz dar novamente valor. ali, né? É muito forte, Aí, e gostei. lembrar que tem coisas que não podem ficar para amanhã. Sim. Tem coisas que tem que ser hoje. Ah, não, precisa visitar, vai. Precisa pedir perdão, faça. Precisa dizer eu te amo, fale. Nossa. E é um livro só para os pais? Pais, quando a gente fala de transformação, aqui é voltado para paternidade, mas quando a gente fala de transformação, a maternidade é uma transformação. Isso. A paternidade é uma transformação. Sim, O conhecimento da palavra de Deus é uma transformação constante. legal. Então, só para os pais? Não. Eu recomendo como presente o Dia dos Pais que está chegando, né? Mas é só para os pais? Não. Todo mundo pode ler e se colocar na posição de que, como um aprendiz mesmo, e ali não tem verdade absoluta. São histórias retratadas por pais e experiências. E as experiências nos traz conhecimento. Você pode aplicar para sua vida ou não, mas é um Sim. conhecimento. Mas olha, pessoal, que presente diferente. Pais presente. Ó, vou deixar cá um pouquinho, depois eu coloco um pouquinho mais para vocês. Mas assim, puxa, vamos sair da mesmice, né? Vamos oferecer um presente diferente agora em agosto. Super legal, né? Eu sou, Conhecimento. eu não sou eu falo que eu sou incentivador de leitura, não sou dos melhores leitores. Eu paro a maioria dos livros pela metade, Ai, que horror. Eu não, viu, gente? Eu leio, eu adoro ler. Vou ler esse. começo, termino, Nossa. aí termino depois, aí depois começo de novo. Acabo lendo todos os resumos sempre, também para saber o contexto geral quando eu não consigo terminar. Sim. Mas eu falo que isso aqui para transformação, livros para transformação, tanto que lá no escritório, a Tami ainda não, mas a Aline conhece, Isso bem. eu tenho lá Eu uma fui prateleira. lá. Já foi, né? Acho que na Acho que ela não viu a Paulista. prateleira, Isso, ela não isso. chegou a ver a prateleira, mas ele tem uma prateleira com os livros pra deixar todo mundo Acho à que vontade. Todo mundo à né, vontade. Tem uma centeninha de livro lá para É. todo mundo pegar e usar à vontade. Poxa, é legal, uma ideia boa também. Não, aqui, ó. sensacional, sensacional. Eu fui até lá, né? Assim, eu tenho uma história muito legal com o Thiago. E puxa, ficava. E não, gente, são os livros. Eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de ler. Mas esse que você falou de começa e para, eu acho que tem que respeitar o tempo. Eu, por exemplo, eu adoro ler. Eu gosto do cheiro do livro, eu adoro ler. E leio, gente. Eu vou até o final porque eu fico indignada de deixar no meio do caminho. Só que eu volto a ler de novo num outro momento. E talvez esse parar e ler novamente seja muito legal, porque aquele é o seu momento de entendimento até ali. Entendeu? Então, assim, gente, leiam. Leiam. Informação é tudo. Eu não lia muito. E agora eu passei a ler Bom, também. muito bom. Legal, Passei a né? ler. Muito Vamos bom. lá? Vamos. Se não, fica aqui com o Thiago até amanhã de manhã. E assim, falando agora, continuando da empresa, o que diferencia a sua empresa das demais? Corretora de seguros são milhares no Brasil. Eu, na essência, sou uma corretora de seguros. Eu nichei. Primeira situação de diferencial eu sou especialista em plano de saúde. Então, é uma corretora de seguros especializada em plano de saúde. Como competência de seguros, eu tenho todos os produtos. Todos os seguros que o mercado de seguros entrega, eu tenho no portfólio. Mas a minha especialidade é essa. Agora, eu sou um cara que aprendi dentro do negócio, eu descobri meu propósito, que é transformar as pessoas para que elas sejam melhores, entregando para o seu cliente melhores profissionais, melhores na sua vida e naturalmente também buscando tratar se identificar na sua vida espiritual. Isso tudo reflete dentro do negócio e para fora, porque as pessoas são atendidas de forma humana. Isso eu não negocio. Atendimento não tem negociação, porque você precisa sempre se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que você está fazendo? Sim. Então, isso eu não negocio. Atendimento e qualificação. Eu sou um insistente em treinamento.
Treinamento, 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 treinamento. No ano passado, por exemplo, a gente promoveu mais de 60 treinamentos internos presenciais. Nossa. Poxa, tá vendo? Já pode ser aqui. Presenciais. Na onda digital, eu incentivo o treinamento presencial. Por quê? Porque quando a gente abre uma plataforma, vou escutar aqui o treinador. Sabe o que você vai fazer? Treinador falando aqui, o Instagram rolando aqui, Sim. ou você conversando com a sua família, com o seu amigo, ou tratando com um cliente. Mas será que a absorção que você vai ter vai ser a mesma? Não. No presencial, o papo é reto, as perguntas são mais objetivas, te incentiva a ter poder mais de negociação e entregar mais para o seu cliente. Então, treinamentos, essa visão mais humana. A gente entrega para os clientes também diferenciais, principalmente clientes acima de 30 vidas, onde a gente faz palestras gratuitas para eles. Então, eu tenho Legal. parte contábil disponível para o cliente de forma gratuita, educação financeira de forma gratuita, suporte jurídico de forma gratuita. Então, todo cliente que faz parte da nossa corretora, ele tem essas informações de forma de orientação mesmo, de forma gratuita. E para aqueles que têm empresas maiores de 30 vidas, a gente promove palestras lá, inspiracionais, a gente chama. São palestras do quê? Do que eles precisarem. Qual que é a sua demanda? Você precisa do quê? Você precisa de inteligência emocional? Puxa Vamos vida. falar de inteligência emocional. Caramba. Você precisa de vendas? Vamos falar sobre vendas. Você precisa de marketing? Vamos falar sobre marketing. Vamos falar agora a gente está falando muito de NR1. Então eu levo o Sim. psicólogo para dentro da empresa e vai falar sobre problemas da mente. O que tudo vai depender do que a empresa quer. A gente faz esse bate-bola junto, entende o que é importante para eles. Eu já fiz palestra sobre dress code. Qual o vestimento ideal? Porque eles falam, né? A galera tá vindo muito desarrumada. Eu falei, vamos fazer uma palestra sobre. Levei um analista para falar só sobre vestimento, o quanto é importante você se vestir bem. E o que é se vestir bem E também? você sabe que, por incrível que pareça, às vezes a pessoa não vai porque ela não tem. Ela não vai porque ela não sabe. Que ela não sabe. Ela acha que aquilo tá bom pra todo mundo, né? Dress code é um Não assunto sabe, sério. a gente tem influência das redes sociais Isso, que também, valorizam também, muito também. marca. E para você se vestir bem, você não precisa estar na marca A ou na marca B. Hoje a gente tem acesso a Sim. muita oportunidade de compra. Você pode comprar boas roupas, Sim. tá sempre bem vestido e não precisa estar aparecendo marca nenhuma. É. Que isso é uma outra bobeira. É. Ah, e tudo bem, você pode usar marca, não tem problema nenhum, mas desde que isso seja importante para você Exato. e que faça parte do seu dia a dia, não que seja uma maluquice, que você tá pagando Sim. algo que você nem pode para aparecer pro outro, sabe? Essas coisas que vão inverter os valores. Sim. Ou hoje em dia a gente vive a segunda linha, a terceira linha, para poder mostrar para alguém algo que você nem tem, sabe? Umas coisas meio que. O que eu acho legal são os diferenciais que você apresenta. São, nossa, dá vontade de Trabalhar lá. ser seu cliente Ser também. cliente. Tiago, bora fazer um bate-bola aqui. Ó, É. Bate-bola importante. Começa você, ó. Família. Quando a gente fala em família. estrutura, pilar, Fé. Deus, Sucesso. relativo. Bom, pena que é um bate-bola, senão eu já ia É. aqui, né? Enfim. Livro. Dinheiro e os segredos de quem tem. Vou mudar. Coragem. Coragem? Empreender. Verdade. É uma maluquice. No nosso país, é um bate-bola, mas dá pra falar muito sobre esse assunto. Empreender. Empreender, paixão. Gratidão. Deus. Futuro. Jesus. Futuro. Futuro é caixa de surpresa. E o seu legado? Que as pessoas lembrem de mim no dia que eu parti, como ter deixado algo importante pra vida delas. Ou incrível. Ou incrível. Ou Nossa, muito incrível. legal.
Poxa. Você é muito intenso. Muito É porque forte. enquanto tá aqui... Acabou o bate-bola? Acabou. Porque enquanto tá aqui, é fácil. A galera fala, a gente se ajuda, tamo junto. É. Mas quando você partir, como que o pessoal vai lembrar de você? Sim. Nessa jornada de 10 anos de corretora, a gente já formou centenas de corretores. E de pessoas que chegaram lá sem ter o que comer. E pessoas que hoje andam de carros com marcas de luxo. Essas mesmas que chegaram sem ter o que comer. Então, isso é legado. Quantas pessoas você teve a verdade. oportunidade de transformar, quantas pessoas você teve a oportunidade de transformar através de uma leitura, através de um ensinamento, ou através de uma orientação, um direcionamento para a vida dela. Esse momento que a gente está vivendo aqui é um presente, porque a gente está podendo compartilhar de histórias, eu tô aprendendo com vocês e talvez vocês aprendam algo comigo. Muito. Mas essa troca e esse momento que a gente está vivendo é único. Ele não vai se repetir. Nós poderemos ter outros, mas este aqui é único. E aí a gente tá mais no presente. Eu falo que a gente tá na era da Copa agora e das figurinhas. E as figurinhas, elas têm lições boas. Eu não sou contra as figurinhas, mas algumas coisas que estão fazendo, pais tomando os lugares dos filhos, sabe? Algumas coisas invertidas, mas ela traz para o momento presente. Eu tô amando colar figurinhas com a minha filha, porque ela tem que se concentrar. Ela tem que tirar do papel. Ela tem que colar no quadradinho. Ela tem que aprender a ver os números. Que legal. Então, tudo isso traz para o momento presente, porque a realidade hoje é põe na TV, que a criança fica quieta, ou dá um celular que a criança fica quieta. Só que ela vai ter muita dificuldade para lidar com isso no futuro, porque ela não está preparada para a quantidade de dopamina. Nem nós estamos, né? Imagina uma criança, você entregando isso na mão dela. Sim. Então, é um veneno que a gente precisa policiar. Thiago, é assim, ó. A gente queria ficar aqui contigo um tempão, você sabe. Então bora, Vai bora. voltar, viu, gente? Então bora. Vai voltar muito. Então, assim, muito inspirador. Eu sabia que ia ser assim. Eu fico ouvindo e fico, assim, acrescentou muito, tá? Senão vai parecer muito piegas aqui, mas de verdade acrescentou muito. E assim como acrescentou pra mim, eu tenho certeza que acrescentou pra quem tá nos ouvindo, quem tá assistindo. O Thiago vai voltar mais vezes. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Ó, eu tô tão aqui compenetrada que eu erro meu português. Eu que sou chata com português. Mas português é uma língua difícil, viu? Uhum. Não é muito difícil, muito, muito. Então, assim, queria que você deixasse uma mensagem, por favor. E as tuas redes, onde é que as pessoas te encontram, porque eu acho que vai ter muitas pessoas querendo saber um pouco mais. É que o tempo não deixa a gente ir mais pra frente, né? Então me conta. E deixa o gostinho de quero mais. Na verdade. A gente tem que acabar quando tá bom. É igual empresa para Boa. vender. Boa. Empresa para vender tem que estar no auge. Não adianta sua empresa deu errado e você quer vender. Cara, ninguém quer. Eu tenho que pensar nisso o tempo todo, porque eu não quero parar. Eu quero ficar aqui conversando. Eu adoro falar, adoro gente. Obrigado, meninas, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa ter mais movimentos como esse, que valorizam e que incentivam as pessoas a buscar conhecimento e promover o bem. Eu acho que pessoas que são do bem, elas têm que se juntar. Eu sou super a favor disso e promover isso e entregar isso, e a gente tem que... a lei da semeadura, ela não falha. Então, se eu puder deixar uma dica, semeie, porque naturalmente você vai colher. E não necessariamente vai ser no seu tempo. Muitas coisas vai ser em um outro tempo, numa outra oportunidade. Concordo. Mas lembrando um pouquinho da história de José. José do Egito, ele passou durante 17 anos por um processo para que ele fosse se transformar governador. Mas ele começou esse processo sendo colocado num poço. Os irmãos dele colocaram ele num poço. Depois o vendeu. Depois ele foi acusado injustamente. E tudo isso foi moldando caráter, profissionalismo, capacidade para que ele pudesse lidar lá na frente
com todas as necessidades que precisava naquele momento de um governador, de um administrador de negócio do Egito, do tamanho que era, passando por um momento de fome. Então, tudo isso ele foi preparado. E a gente está sendo todos os dias preparado. Só que muitas vezes a gente está questionando. Eu não estou no lugar onde eu quero. Muitas vezes você vai ser moldado onde você não quer. Verdade. Para viver algo que você vai entender lá na frente. Tem coisas que não vão fazer sentido hoje, vão fazer lá sentido na eternidade. E não adianta a gente procurar respostas que não vão ter respostas. Sim. Mas a gente precisa entender que se tem um pai presente, a gente vai ter essas respostas em algum momento. Então, semeie, plante o bem, respeite o seu processo, porque naturalmente a gente vai colher. E onde as pessoas te encontram? Passa aí. Rede social, Thiago Laginestra. Se não achar pelo nome Laginestra, porque algumas pessoas confundem, pode ser o Incrível dos Planos de Saúde, que aí só tem eu. Geração Saúde Seguros, a corretora. E eu estou à disposição. Quem precisar, pode contar com a gente, suporte, atenção, informação. E mesmo que seja só para um bate-papo, a gente está também aqui de portas abertas. Gente, super recomendo, super. Prestem atenção no que vocês precisam. O brasileiro não tem o hábito do plano de saúde. Prestem atenção. O Thiago, ele negocia, ele entende a tua necessidade e te atende exatamente no que você precisa. Então, prestem atenção, ele leva informação. Ele não vende nada. Ele entende a tua necessidade. Eu tô falando por causa própria. Conversem com ele, depois vocês me contam. Thiago, a gente tem um parceiro, mandou um presente pra você. Olha A só. RBG Com. Pessoal, eu queria mandar um beijo, um abraço pra Tatiana Risati, né, Tami? As meninas são demais. As meninas são incríveis, elas fazem um trabalho incrível com brindes. Boa, né? boa. Todo e qualquer brinde. Elas têm umas mochilas, elas têm... E outra coisa que eu queria falar pra vocês, ó, elas que fazem as nossas canecas. Canecas que podem ser lavadas, inclusive com palha de aço, tá? É uma impressão diferenciada. Fora tudo isso, fora os brindes, fora o comercial, elas são queridas. A Nani e a Tati estão à disposição para entender o que vocês precisam em termos de divulgação para o negócio de vocês, tá? Divulgação é essa divulgação que a gente leva para casa, sabe? Leva para o escritório. Conversem com elas. Fora isso, a gente... Poxa, Thiago, muito obrigada mais uma vez. Eu reforço a gratidão. Minha parceira querida, obrigada por esse episódio. Muito obrigada. Queria agradecer em especial Bruno Maia. Bruno, você mora no nosso coração. Você precisa entender isso e vir mais vezes. Ele logo vem como entrevistado. E, pessoal, eu quero reforçar que aqui vocês podem ser o que vocês quiserem. Venham, participem. A gente tem aqui um espaço para vocês serem entrevistados. Ou, se vocês quiserem montar uma entrevista, o podcast só de vocês, consultem. A gente tem várias propostas. Mas eu queria que vocês soubessem que foi um prazer. Aqui vocês podem ser o que vocês quiserem. Obrigada. Obrigada.